episódio já. Nossa, como o tempo passa, né? Meu Deus. Mas é um prazer estar aqui com vocês. O meu nome é Laísa Seda, do... e esse é o podcast especial para quem? O podcast que a gente se ouve, se acolhe e luta contra o capacitismo que infelizmente ainda existe na sociedade. E em vários âmbitos. Para começar, que a gente tenta, eu juro, as pessoas que falam, descansa, militante, descansa. Meu querido, a gente tenta, mas a culpa não é nossa que a sociedade é capacitista, querido. Como a gente descansa se a gente vai aí e a sociedade é capacitista? E hoje o assunto é muito importante. É sobre tecnologia. Tecnologia hoje é basicamente está colada no nosso corpo. A gente acorda com o celular, dorme com o celular, quem gosta de dormir com o celular. Hoje está tudo conectado, apesar de ser muito perigoso às vezes. Mas essa parte tão importante, tão crucial na, na nossa vida, precisa ser acessível também. Afinal, nós, pessoas com deficiência, queremos a tecnologia mais acessível. E para isso, nós temos uma convidada super importante que, nossa, eu estou muito feliz de verdade de trazer ela para cá, que é a Simone Freire. Todo mundo que está assistindo a gente, boa tarde, né? Que se estiver assistindo depois também, boa noite. Obrigada, brigadíssima pelo convite. É um prazer e uma honra estar aqui, né? Falando aqui para esse grupo aí, que eu sei que está todo mundo na expectativa de aprender um pouquinho mais sobre acessibilidade digital. Posso fazer minha descrição, Laís? Para ver, né? Eventualmente, amigos e amigas cegas aí que estão, né, ouvindo a gente. Eu sou uma mulher branca, de olhos castanhos escuros, cabelos castanhos, estão bem compridos, né, com umas luzes na ponta. Uso um óculos grandão, assim, preto, né, de grau. Estou aqui vestindo uma camiseta preta com os símbolos né, das mãos em libras, fazendo L-O-V-E, love, que é amor em português. E atrás de mim tem uma jiboia, né? Não jiboia cobra, gente, pelo amor de Deus, jiboia planta. Calma, calma. E tá aqui, eu tô num cantinho da minha casa. E o meu sinal em libras é esse aqui, que é passar a mão assim atrás, na minha franjinha atrás da orelha, que é uma coisa que eu costumo fazer bastante. Então, esse acabou ficando o meu sinal em libras. Maravilha, eu vou fazer o meu também. Eu, eu sou uma mulher branca, 1,50 m, sou bem baixa, sou bem baixa. Quem fizer piada vai levar bloqueio. Tô brincando, não vai, mas eu sou uma mulher branca
com os olhos verdes, cabelos castanhos, cacheados assim. Eu tô maquiada bem leve que tá de dia, né? E eu tô com um vestido laranja, bem laranjão assim, com bolas brancas e mudar cabelo, mas eu tô com sapato dourado. E é isso. Já indo para a entrevista, eu gostaria de perguntar, primeiramente, para a Simone, como que ela iniciou a sua carreira profissional na tecnologia, na acessibilidade, na tecnologia, e como ela viu, nossa, é muito importante que eu fale disso, que eu trabalhe com isso. Boa pergunta, Laís. Na verdade, assim, eu comecei minha carreira, eu fiz faculdade de comunicação, né, com ênfase aí em jornalismo, e logo que eu comecei, né, ainda na faculdade, no segundo ano, eu pleiteei uma vaga para trabalhar numa editora, uma grande editora multinacional, especializada em tecnologia. Só que isso tem muito tempo, né? A internet estava sendo lançada comercialmente, isso foi em 94, 93, né? Muito, muito tempo atrás. E ali já eu comecei minha carreira como jornalista me apaixonando pela tecnologia. Né? Então, comecei a escrever, né? Nem sonhava em existir celular, a internet chegando, e eu me apaixonei já de cara, né, por essa temática. Eu falava, puxa, se tudo isso vem aí nesse futuro, que já está muito próximo, eu trabalhar a comunicação com tecnologia vai ser um diferencial muito grande para mim e para a sociedade. E aí comecei a trabalhar, aí fui atrás de estágios, né, Editora Abril, e sempre com muito foco nisso. Quero escrever sobre tecnologia. Trabalhei no jornal Estado de São Paulo, isso lá atrás, né? E então eu construí minha carreira e naquela época não se falava de acessibilidade, né? As pessoas com deficiência estavam se hoje ainda existe a invisibilidade, naquela época, 30 anos atrás, nossa, ninguém imaginava, né? Tipo, ai. E aí eu comecei a entender, né, o poder da tecnologia para poder transformar a comunicação. E comecei a me apaixonar cada vez mais, e escrevendo sobre empresas que estavam procurando impacto social com tecnologia. Naquela época era muito IBM, Microsoft, eram só as grandonas, né? Que estavam começando a pensar nisso. Não existia startup, não existia, né? O pessoal não estava muito ligado em juntar impacto social com inovação, 30 anos atrás. Aí, depois de fazer minha carreira, né, virei editora, virei diretora de redação, sempre com foco em tecnologia. Eu resolvi empreender. E aí, quando eu resolvi empreender, eu fundei a minha agência, né, que é a Espiral Interativa, e isso foi em 2008. E um dos primeiros clientes da gente, na verdade foi o segundo cliente, foi a Fundação Dorina Novil. Porque quando eu criei a agência, eu falei, eu quero criar uma agência que trabalhe a comunicação digital com impacto social. Né? Achava que sabia tudo, viu, Laís? Nossa, já há muitos anos de carreira, escrevendo, diretora. E aí vem uma Fundação Dorina e fala assim, não sei se você conhece a Fundação Dorina Novil? É a referência em inclusão da pessoa com deficiência visual. Eles eles são assim fantásticos, né? É uma fundação respeitadíssima internacionalmente, né? Tem mais de 70 anos de mercado aqui no Brasil.
E aí eles falaram: puxa, Simone, muito legal o seu projeto de, né, pensar a comunicação de impacto social, mas vocês fazem comunicação para pessoa cega? Eu falei: meu Deus, isso, olha, 20 anos atrás, né? Falei: nossa senhora, como é que eu estou pensando em fazer, né, uma agência que promova projetos de impacto social e eu não estou trazendo esse recorte da inclusão da pessoa com deficiência para o digital. Então, lá atrás, eu entrei com a Fundação Dorina e aí eu acabei me especializando toda a agência com isso. Então, a acessibilidade digital, ela entrou na minha vida a partir do momento que eu empreendi, comecei a empreender e nunca mais, assim, abri mão. Né? Hoje eu respiro acessibilidade digital como empresária e como empreendedora social também com Web para Todos. Que maravilha! Você tem um currículo muito rico, enorme, é incrível, gente, é incrível. A pergunta que eu queria fazer é muito importante para a pessoa que está ouvindo a gente, mas não faz nem ideia do que é acessibilidade digital. Então, a pergunta que eu gostaria de fazer para simplificar o tema, o que é acessibilidade digital? Eu costumo fazer um pouco a analogia da acessibilidade física, né? Trazer o conceito da acessibilidade física para depois falar da acessibilidade digital. Então, você imagina que hoje uma pessoa cadeirante, uma pessoa usuária de cadeiras de rodas, quer chegar numa loja, numa avenida movimentada, maravilhosa, que é um lançamento, ela quer chegar lá para comprar um produto. E aí ela chega, o que que tem? Uma escada gigantesca. E não tem elevador, e não tem rampa. Então, puxa, essa barreira, assim, impede essa pessoa, né, de entrar na loja e exercer ali o poder dela de escolher, a autonomia de comprar. Ou então uma pessoa que é surda e só se comunica em libras, ela chega, por exemplo, no aeroporto, né? Ela chega no aeroporto que ela vai fazer uma viagem e aí ela precisa ter informação e só tem aqueles painéis lá com aquelas letras, com os números e tal, ou só tem uma pessoa, um atendente que não fala libras. Então, puxa vida, essa pessoa também é impedida. A pessoa está ali, é uma pessoa brasileira que tem todos os seus direitos, né, dentro da nossa legislação. Então, no físico, a gente consegue ver essas barreiras muito facilmente, né? E no digital, é a acessibilidade digital. Então, eu brinco que é a gente colocar rampa nos sites, colocar elevador né, na intranet da empresa, tirar essas barreiras que existem para a pessoa poder navegar com autonomia. Então, a acessibilidade digital na prática é isso, é a gente permitir que uma pessoa entre num site de e-commerce e se essa pessoa tiver uma neurodivergência, se essa pessoa não enxergar, se essa pessoa não tiver o movimento dos braços, ela vai conseguir entrar naquele ambiente e fazer a compra dela. Então, a acessibilidade digital é isso, é a gente tirar as barreiras que existem e que impedem uma pessoa com deficiência, uma pessoa idosa, uma pessoa com baixo letramento, né? Vários perfis de acessarem aquele serviço ou aquela informação na web. Então, na prática, é tirar a barreira que impede todo mundo de exercer sua cidadania no digital. Isso é acessibilidade digital. Até porque, minha gente, podem se assustar. Eu vou falar algo que vai assustar vocês, hein? Pessoas com deficiência também consomem. Oh! Ninguém sabia dessa, né? Mas, pois é, a gente consome sim. Como a gente vai consumir?
a serenidade digital no site que você rampa, como ela disse. Tem uma foto lá, mas não tem lá a descrição da foto. Precisa ter, gente. Até porque tem uma pesquisa que saiu recentemente que dos sites que tem conteúdo do mundo digital, poucos têm acessibilidade. E já era para estar exercendo, sabe? O cenário é bem esse estudo que você comentou, um estudo que até a gente que fez o Movimento Web para Todos, né? A gente tem essa parceria com o W3C, que é o www, e a gente criou um robozinho, Laís, que varre toda a internet brasileira, todos os sites da internet brasileira. Ele simula uma navegação de pessoa com deficiência, né? Navegação pelo teclado, enfim, vários recursos, e ele faz essa validação automática. Menos de 3% dos sites do país estão acessíveis. E é isso que você falou, né? É um absurdo, porque as pessoas com deficiência e seus familiares e seus amigos e amigas consomem, né? Então é uma perda de dinheiro para as empresas, né? O pessoal está infringindo lei, porque a gente tem lei que obriga a acessibilidade aqui no Brasil, e é uma falta de respeito, né? Acesso à informação. Qualquer pessoa, independentemente de ter ou não deficiência, tem o direito de ter acesso à informação, né? Exato. Além do mais, no mundo como hoje, que infelizmente eu vou falar algo triste, mas é real. O Brasil principalmente, né, se digitalizou antes de se alfabetizar. Então é muito triste algo como isso. Mas a pergunta que eu gostaria de fazer é a seguinte: quais são as tecnologias que são importantes para se ter no, no mundo digital? Para a gente poder ter o acesso ao digital, essas ferramentas elas são essenciais, né? Porque essas ferramentas, as tecnologias assistivas, elas vêm justamente para fazer essa interface entre a pessoa com deficiência e o computador ou o celular. Então, dependendo da deficiência, Laís, tem tecnologias específicas. Então, por exemplo, uma pessoa que não enxerga, ou tem cegueira, ou tem baixa visão, ela precisa de uma tecnologia chamada leitores de tela. Então, o leitor de telas é essencial, né? O que ele faz? Ele vai lá, ele lê o código do site, da rede social, da rede, né, corporativa, e traz essa informação em áudio para quem não enxerga. Hoje os celulares, se a gente pegar, não importa, você pode ter um iPhone, você pode ter um Android, né? Os celulares, eles já saem com o leitor de telas nativo, ou seja, a pessoa não precisa fazer nada, né? Só que não adianta ter o leitor de telas se o site não estiver acessível. Como você falou, né? Uma descrição de imagem, o código está preparado. Então, a tecnologia assistiva, ela é essencial, indispensável, mas o ambiente precisa estar preparado para ela. Então, leitor de telas é um, ampliador de telas é uma outra tecnologia também, usada para quem tem baixa visão. Aí a gente pode ir atrás também de softwares, né, de leitura labial. Então, a gente está aqui, imagina uma pessoa surda, né? A pessoa lê o lábio, mas é muito mais fácil se ela estiver ali lendo a legenda que está saindo a nossa voz.
Então, esses sintetizadores, esses softwares de leitura labial, também são tecnologias que ajudam outros tipos de deficiência. Mouses, né, adaptados, quem tem limitação motora. Então, às vezes, né, uma pessoa com paralisia cerebral afetou também ali a parte motora e tem dificuldade de usar o mouse convencional, né, que tem essas pecinhas minúsculas, ou então o touchpad, e aí tem os mouses adaptados, que aí tem uma bolona aqui, ao invés de ter esse pequenininho, tem teclados grandões, mais ampliados para quem tem essa limitação motora, tem paletas, né, testeira, que a pessoa que, por exemplo, é tetraplégica, não tem o movimento dos braços, ela pode navegar com uma ponteira de testa aqui pelo teclado ou de boca. Então, as tecnologias são assim, são praticamente a extensão de quem tem alguma deficiência severa para poder interagir no digital. Mas isso nada adianta se o site, o aplicativo não estiver preparado para receber a tecnologia, entendeu? Por isso que a acessibilidade digital é sobre tudo, não é sobre só software ou só o hardware. Tem que ser equipamento e tem que ser sistema também. Sim, até porque eu tenho uma visão, Simone, que eu não sei como você pensa isso, mas o robô que faz leitura de níveis, né? Que tem o redital que ali, por exemplo. É bom, mas ao meu ver, desculpa falar, mas acho que é um quebra-galho, sabe? Porque precisa se desenvolver mais, ao meu ver. Sem dúvida, sem dúvida. Eu concordo com você. A inteligência artificial, que é até uma das perguntas que a gente vai falar, né, agora, a inteligência artificial, ela não tem volta. E ainda bem, a gente está se beneficiando muito dela, né, com descrições de imagem, com legendagem automática, com os chatbots. Só que a gente está numa jornada, Laís, que a gente está acompanhando a entrada da inteligência artificial. Então, eu acredito que assim, ela está melhorando muito, muito rapidamente, muito absurdamente. E ela vai chegar num nível, de fato, de excelência. Não tem volta. Mas esse período que a gente está passando, ainda tem muita comida de bola, ainda sai muito erro, nada substitui ainda a descrição humana, né? A estenotipia humana, que é essa parte da legendagem para pessoa surda, mas ali revisada por uma pessoa humana. Então, sem dúvida, os robôs, a inteligência artificial, de uma maneira geral, só traz muito mais benefício do que coisa ruim. Mas para acessibilidade digital, ela tá caminhando. O mundo de inteligência artificial, como falando disso, né? A gente estava falando como a IA está se desenvolvendo cada vez mais. Como você vê a acessibilidade digital incluído na IA? Vou trazer um exemplo prático, tá? Imagina esses sites de e-commerce de uma grande marca de cosmético, tá? Imagina lá. E que não trabalhasse ainda fazendo descrição de imagem. Imagina a quantidade, né, de imagem que essa empresa ia ter que descrever.
E isso, assim, ela já fala, ai, não, é muito trabalho, não vou querer, vai dar, isso vai consumir tempo, isso vai consumir profissional, isso vai consumir dinheiro. Estou pensando com cabeça de, né, empresário que não entende o valor da acessibilidade. E aí vai excluindo principalmente as pessoas cegas, que são mais de 6 milhões no Brasil. E aí entra a inteligência artificial e fala assim: opa, vamos fazer o seguinte, me dá aqui a diretriz básica de cada produto. Olha, esse produto, o vidro é dessa forma, é um perfume. Esse produto, a camisa é desse jeito. E aí, da noite para o dia, praticamente, ô Laís, esse e-commerce pode ter uma descrição de imagem razoável que passe a incluir 6 milhões de pessoas. Né? Então, assim, é um mundo ideal, maravilhoso para hoje? Está longe de ser, porque o legal seria uma pessoa ali fazendo um especialista, eu sou, inclusive, não estou dando tiro no meu próprio pé, mas um especialista falando, olha, é uma campanha com a Laís Lacerda, do perfume tal. Laís é uma mulher assim, é uma mulher assada, ela segura o perfume dessa forma. Isso seria uma descrição linda. Agora, entre ter isso e não ter nada, bora pelo menos ter inteligência artificial falando assim, ó, é uma mulher branca que segura o vidro de perfume transparente, arredondado. Entendeu? Então, assim, eu acho que é isso que eu te falei. Esse processo que a gente está vivendo desse momento é um momento que a gente tem que ter muito coração aberto para que a tecnologia ela venha, né? E a gente entenda as limitações dela. Não é substituir, tá? Claro que se você vai num museu, imagina que você não enxergasse e você quer ir no museu, né? Museu africano que tem aqui dentro do Ibirapuera, que é a coisa mais maravilhosa do mundo. Puxa vida, você quer ter acesso, você não enxerga e você quer ter aquela experiência do que está trazendo aquela obra, o que diz aquele quadro, aquela vestimenta. A inteligência artificial ela não vai fazer isso desse jeito. Então, assim, para usos específicos, a gente precisa, sim, ter especialistas trazendo aquela experiência para a pessoa com deficiência, né? Mas, vamos ver. Daqui a uns 4 anos a gente faz esse podcast, a gente grava de novo, Laís. Beleza? Aí eu sou você e vamos ver como vai estar. Daqui a pouco vai estar muita alien. E olha que já tá primorosa, mas eu acho que vai se desenvolver muito mais. Mas a pergunta que queria te fazer é a seguinte: uma situação que uma empresa que você viu, que você pensou, meu Deus, que absurdo, não entendo de acessibilidade digital. Olha, já teve empresa que chegou até a gente falando assim: ai, eu quero o meu site lindo, maravilhoso, super, né, interativo, não sei o quê. E dá para fazer uma versão nada a ver assim para a pessoa cega, já que ela não vai olhar mesmo? Ué? Então, assim, então, assim, você vê o nível de, né? Ela queria 2 sites, um site para quem enxerga e um site para quem não enxerga. Então, assim, a pessoa já coloca uma pessoa dessa para pedir um briefing e uma contratação de um serviço que ela não tem a mínima ideia do que seja, de como seja. Olha, isso não faz muito tempo. Essa que eu vou contar agora tem, sei lá, 2 semanas. 2 semanas. Uma grande organização, uma grande fundação, muito Meu grande, Deus! grande, virou para a gente essa entidade trabalha com pessoas com deficiência. Ué?
É um dos públicos, Laís. Então a situação tá feia. Então... Tá fresca, tá fresquinha. A gente mandou o orçamento e aí a pessoa responsável pela contratação virou e falou assim: "Ai, tá bom, mas olha só, quantos vocês me dão de desconto se a gente não prever acessibilidade?" Meu Deus. Não, aí a gente fica numa revolta, né, do lado de cá, e aí a vontade que dá é de chutar o balde, né? Mas aí, claro, a gente, né, é Ah, se negócio, mas assim, pudesse. olha, é o seguinte, a acessibilidade é o nosso diferencial, tá no nosso DNA. A gente respira acessibilidade. Então, assim, todos os nossos profissionais, a nossa equipe, seja de design, de desenvolvimento ou de conteúdo, ela já é especialista em acessibilidade digital. Então, não tem como eu virar para minha equipe e falar assim: olha, gente, não vamos fazer acessibilidade, não, para poder dar um desconto aí para essa empresa, para essa organização, para essa fundação. Então, para você entender assim, puxa vida, quando a gente tem uma grande organização que uma das causas dela é a inclusão da pessoa com deficiência, e essa organização ela pede para saber quanto ficaria se não tivesse acessibilidade no site. É esse nível de que a gente enfrenta, entendeu? Então, como não entender que a acessibilidade, primeiro, é um direito, segundo, é bom para o negócio, terceiro, é lei, né? É o certo, a gente não deveria nem. E por uma questão, não é que é assim, ai, o produto vai ficar 100% mais caro. Não, gente. Não, não vai ficar mais caro. É assim, é só a empresa que você contratar ter especialistas que vão trazer um contraste de cor adequado para o seu site, que vão fazer uma navegação pelo teclado, que vão oferecer essa possibilidade de ampliar a tela, né, de uma maneira que não quebre o site inteiro. Então é isso, isso não custa dinheiro. Isso custa conhecimento que vai estar dentro da sua proposta. Então, assim, é dureza, Laís, é dureza. Não, eu tinha uma pergunta, né? Depois desse relato, fica muito caro com a acessibilidade digital. Ainda é vista, infelizmente, como custo extra. É Custo. impressionante, exatamente, exatamente. Ao invés de né, ao invés de ver como custo, ver como investimento que vai te trazer um retorno, porque você vai ampliar a sua, né, a sua possibilidade da sua comunicação chegar a mais pessoas, você se tornar uma marca empática, né, uma marca que abraça a inclusão da pessoa com deficiência de uma maneira mais integral. Enfim, isso gera negócio, né, Laís? Você, quando encontra uma marca inclusiva, né, você não fica muito mais propensa a comprar do que aquela marca que não está nem aí? É assim, gente. Ah, sim. E, meu Deus, a pergunta é que as empresas ainda veem isso como custo extra, mas a gente já sabe a resposta. É assim. Infelizmente é assim. E agora falando de criador de conteúdo, como os criadores de conteúdo podem ver como pode ser criar um conteúdo mais acessível para todos. Existem algumas regrinhas básicas assim que todo mundo pode seguir. Inclusive, eu faço esse convite para o pessoal entrar, Laís, lá no Movimento Web para Todos, né, que é uma iniciativa nossa, idealizada pela gente. Lá, áreas de biblioteca, área de blog, tem tudo aberto, tudo gratuito, muito conteúdo maravilhoso só sobre acessibilidade digital. Então, algumas dicas, né? Pensar sempre nos contrastes de cores, que isso é muito importante, né? Para quem tem baixa visão. Será que aquela cor
aquele fundo com aquela fonte está dando contraste, as imagens estão com um texto alternativo, estou colocando descrição para que as pessoas cegas possam, né, compreender aquele conteúdo. Existem várias ferramentas gratuitas que você pode acessar, lá no site tem, do Web para Todos, que você pode acessar e entender as barreiras que tem no seu site. São validadores automáticos. Então, entra, coloca lá o link, a URL, e aí ele já volta. Ó, tá sem texto alternativo, ó, esse contraste não tá bom. Né? Adicionar e legenda nos vídeos. Hoje, puxa vida, cheio de ferramenta automática. Então, se vai fazer alguma coisa no Instagram, vai publicar um vídeo, vai publicar um stories, coloca lá a legendagem automática, vai subir um vídeo no YouTube, deixa acionada a opção de legenda automática, é melhor do que não ter. Né? Então, a gente pensar numa linguagem simples também, vai produzir o teu texto, vai produzir um post para o blog, para as redes sociais. Será que você está usando uma linguagem que é compreensível por todo mundo? Né? Então, assim, são várias. E, assim, a dica maior que eu daria é converse com pessoas com deficiência também. Porque às vezes a gente fica tentando imaginar o que vai ser bom. O que vai ser bom para a Laís? Gente, assim, Laís, o que vai facilitar o seu consumo de conteúdo? O que vai facilitar a sua apresentação? Então, a partir do momento que a gente começa a interagir com as pessoas com as mais variadas deficiências, a gente vai se tornando cada vez mais potente na nossa comunicação. Né? Então, o conselho, além de seguir as regrinhas todas, interaja, pergunte e não tenha receio de falar com as pessoas com deficiência. Tem até o lema, né? Nada sobre nós sem nós. Então, é isso aí. Então, conversem, interajam, porque o conteúdo vai ficar riquíssimo. Sim, e até porque, gente, é o básico, é o certo, gente. Não é porque a gente está exigindo algo extra. É necessário. É necessário até para quem não tem deficiência. Muitas vezes a pessoa está no ônibus e não pode assistir o vídeo, mas está exigindo. Então é necessário, muito necessário. Mesmo. E fica bom para todo mundo, né, Laís? Acaba quando você faz um conteúdo. Funciona para todo mundo, né? É muito melhor. Isso é a base do desenho universal. A partir do momento que você faz um produto, um serviço que funcione para todo mundo, né? É a melhor dos cenários. Sim, com certeza. E, gente, infelizmente, esse podcast chegou ao fim. Nossa, que papo incrível, rico, necessário. E eu estou muito feliz de ter esse papo tão importante para todos. E obrigada a você que assistiu até agora. Obrigada pela paciência, por estar aqui. Muito obrigada. Simone, muito obrigada também. Eu que agradeço, Laís. Obrigada, foi um prazer. Espero que eu tenha plantado várias sementinhas aí, trazido algumas provocações para o pessoal que te acompanha. E fica de novo o convite. Acessem o Web para Todos e aproveitem lá, porque o conteúdo que a gente tem é maravilhoso e eu tenho certeza que vai ajudar todo mundo nessa jornada. Obrigada. Obrigada. E é isso. Se você gostou do podcast, olha, a gente tá no YouTube, tá no Spotify, tá no Amazon Music, para quem gosta da Amazon Music.
a gente tá na Deezer. Então, se você gostou, se inscreve aqui no canal, curte, comenta, compartilha, porque esse papo precisa chegar a mais pessoas e ouve, ouvem os outros streams de áudio. Então é isso. Muito obrigada. Beijo. Tchau.